Então, beleza, vamos agora para a nossa resolução do desafio técnico que eu passei para vocês no último vídeo sobre Knowledge Bases no AWS Bedrock. Então, lá no desafio eu pedi para você não só fazer uma consulta com Bedrock para coletar uma informação do Knowledge Bases, mas também criar uma informação, uma função aonde você vai passar o nome do Knowledge Bases como um parâmetro e ele vai resolver todos os outros problemas para você sem você precisar ir na AWS e pegar o Knowledge Bases ID. E aí, eu vou primeiro executar o código que vai operar dentro da função, e aí depois a gente monta a função, empacota tudo e deixa pronto para poder reutilizar esse código com uma única chamada de função. Tá? Então, primeira coisa, né? Você já deve saber que você tem que chamar o cliente da AWS, desculpa, você tem que chamar o Boto3, que é o SDK da AWS, e aí depois você vai ter que chamar os clientes para poder fazer o acesso ter acesso aos métodos que vão fazer as consultas para a gente. E aí, especificamente aqui no Bedrock, isso não é uma regra para a AWS, tá? É só uma percepção minha. Quando você tem a palavra runtime, normalmente você está chamando alguma coisa que vai executar você vai chamar um cliente que tem métodos que vão provocar um modelo, vão provocar alguma ação de rodar algo. E quando você está querendo saber alguma coisa de configuração, normalmente o nome do cliente não tem runtime, tá? Como aqui que a gente vai querer saber informações sobre os agents, e eu não vou chamar o cliente do agent runtime, só vou chamar do agent. E quando eu for chamar a base de conhecimento, eu vou precisar do agent runtime. Beleza? Então, só para frisar isso aqui. E aí é bastante simples. Então, o método que a gente vai usar para listar os knowledge bases é esse list knowledge bases. Aí depois, dependendo da sua demanda, se dá uma olhada depois na documentação, que a minha ideia aqui é só mostrar para você o quão simples que é manipular dados com o Boto3. Porque na prática é assim, quando você vai utilizar vários métodos da AWS, você vê que é tudo troca de JSON. Eu já falei isso em outros vídeos e assim, você vai ver que a AWS vai te mandar um JSON, aquilo ali vai virar um dicionário, você vai fazer uma consulta dentro do dicionário, ou então você vai pegar uma lista de objetos e aí você vai percorrer uma lista. E aí, basicamente, essa minha parte da minha apresentação é mais para eu mostrar para vocês como que você é, a lógica básica de você manipular objetos com o Boto3. E aí depois, provavelmente, você deve ter uma arquitetura mais complexa, com outras interações de, sei lá, outros serviços, e aí você vai integrando isso, né, em ambientes mais complexos. Mas dentro do ponto 3 é bastante simples. Tá, então beleza. Fiz a consulta aqui. Se agora eu acessar o que tem aqui dentro, eu vou ver que tem aquele primeiro objeto que é o response metadata, que normalmente a gente não usa ele para nada, e o que me interessa é esse daqui, o Knowledge Base Summary. Então eu vou acessar ele, e quando eu estiver aqui dentro dele, eu tenho aqui a minha lista com os objetos que são os meus knowledge bases, tá? E aí aqui eu criei uma variável que vai ser um parâmetro da nossa função, né, com o nome de um dos meus knowledge bases. E aí, como eu disse, a gente vai basicamente percorrer essa lista de objetos até encontrar, por meio do for, qual que é o knowledge bases ID, que vai estar aqui nessa informação, do objeto que tenha um item nome igual ao nome que eu especifiquei aqui nessa variável. Então, nesse caso que vai ser o de atletas, vai ser esse daqui. Então, qual que é o knowledge base ID para esse nome de knowledge base. Beleza? Percorri aqui, ele vai encontrar, aí depois é só fazer a chamada, que é a função que eu mostrei no último vídeo para vocês. Então, escrevi aqui a query e estou passando ela como um parâmetro aqui dentro. Certo? E aí na resposta eu tenho aqui a resposta que nem eu mostrei para vocês no último vídeo, só que no último vídeo eu salvei num JSON localmente para mostrar. Dentro do Visual Studio Code. Aqui eu só joguei aqui dentro porque eu vou criar agora a função e não me interessa jogar lá pro Visual Studio Code. Tá. Então vamos agora montar a função. Então vou limpar o kernel e começar tudo do zero aqui. Beleza, a gente já validou que o código aqui, o fluxo está funcionando. Agora a gente tem que montar isso numa estrutura que permita eu reutilizar esse código. Tá. Então, primeira coisa, além do ponto 3, eu vou importar o client error para poder lidar com erros do Boto3. Por exemplo, eu faço uma chamada e, sei lá, eu não tenho acesso para fazer essa chamada. Sei lá, minha role de sessão ela expirou. Então a gente vai ter esse client para esse tipo de situação.
um client error, né? Vou importar os clientes e aí, importante, sempre que possível, instancie os clientes fora da sua função, porque toda vez que você instanciar um cliente, ele vai gastar um pouco de tempo ali para rodar e isso daí vai deixar seu código mais lento. Se você cria o cliente fora da função, você vai criar só uma vez e reaproveitar ele. Beleza? E aí aqui eu vou fazer o seguinte, para eu economizar espaço da memória, eu vou, em vez de passar para esse objeto e depois tirar de dentro desse objeto, eu já vou fazer aqui dentro direto. Então, vou chamar a função e já vou fazer o get em cima dela, do resultado que sair daqui. Beleza? Aí vem para cá. Isso daqui vai virar parâmetro da minha função, da minha função. Então, vou fazer assim, ó. Parâmetros. Eu vou ter esse parâmetro, vou ter esse parâmetro. Beleza, isso aqui eu só coloquei aqui para imprimir para mostrar para vocês, então eu não vou precisar disso daqui. Ok, e esse daqui faz parte aqui do fluxo. Certo. E aí seria basicamente ele fazer essa consulta e no final ele retornar essa resposta, correto? E agora é só eu jogar isso aqui como parâmetros de uma função. Eu vou usar o mesmo nome da minha função que eu criei que está lá no... como se diz? No GitHub. Então, vou pegar aqui. Então a minha função vai ser essa. E aí aqui agora eu tenho que dar um tab aqui para tudo pro lado. Beleza, e agora eu vou passar esses parâmetros aqui. Então esse vai ser um parâmetro obrigatório, que não vai ter valor default, e vai ter a query, que vai ser um parâmetro obrigatório, que não vai ter default. Certo? Beleza. Então se eu rodar aqui, e agora eu vou fazer o teste, então vou deixar aqui embaixo, com esses dados aqui. Beleza, vamos testar se funciona. Beleza, funcionou, mas agora a gente quer melhorias, né? Então, response metadata não me interessa, então eu quero pegar esse objeto. Então, primeira coisa, get, vou pegar esse objeto e caso não tenha, eu vou devolver um NA. Vou ver um none, vai, mais fácil. Beleza, testei, melhorou agora. Agora vamos fazer o seguinte, eu coloquei aqui, importei esse tratamento de erro porque eu quero fazer tratamento de erro. Então eu vou colocar aqui um try, mando todo mundo para lá. E se por acaso der algum erro, eu quero que ele me imprima o erro. Então, try, dois pontos, né? Tente fazer isso aqui, se der erro, você retorna o erro. Beleza. Para funcionar. Agora eu vou colocar uma base de conhecimento que não existe. Vamos ver o que acontece aqui. Tem um erro que não foi capturado pelo try. Por quê? Porque ele tentou acessar aqui uma base de conhecimento e ele retornou um erro diferentão lá. Então vamos fazer o seguinte. Na verdade, o erro que ele deu é por quê? Porque ele tentou buscar aqui dentro, o valor era none, ele continuou como none, e aí ele passou a. Ele fez a requisição com parâmetro aqui como none. Então, eu preciso tratar esses dois casos aqui. Eu preciso tratar a possibilidade de da minha conta não ter nenhuma lista, não ter nenhuma base de conhecimento, tá? E aí esse negócio aqui voltar vazio. E eu tenho que tratar a possibilidade de para aquele knowledge base que eu passei o nome não existir, ele não existir no meu, não existe um knowledge base com aquele nome e portanto esse objeto aqui vai ficar nulo. Então, o primeiro tratamento de erro, vou pegar aqui uma cola que eu fiz antes da gravação desse vídeo. Então, se o knowledge base, né, not knowledge base, ou seja, vai voltar uma lista vazia, se ele for not, então ele vai falar que não tem knowledge base nessa conta. O segundo tratamento de erro seria relacionado a ele não atualizar esse valor que depois ele vai utilizar aqui embaixo. Então, se por acaso esse valor aqui ele continuar, né, como none, ou seja, ele não interceptou ninguém, ele já encerra o papo por aqui e fala que o knowledge bases que você chamou aqui em cima, ele não existe. Certo? Então, vou executar isso aqui e vou fazer um teste. E é isso.
Um detalhe, né? Aqui está mostrando só um documento porque eu setei aqui como um único documento, né? Porque eu estava querendo imprimir aqui no Jupyter e achei que ficaria muito grande se tivesse muito documento. Mas a gente pode colocar assim um parâmetro, ndocs. E eu posso, sei lá, colocar o ndocs aqui. E aí vou até citar um valor default de 5 é demais, 3. E agora quando eu rodar, ele vai trazer 3 documentos. Ou se eu colocar ndocs igual a, sei lá, 1, ele vai voltar a rodar só 1. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te vejo no próximo vídeo que a gente vai falar sobre. O próximo vídeo é de Knowledge Bases. Depois a gente vai falar de Guardrails. Então te vejo no próximo vídeo que a gente vai falar de Guardrails. Valeu!